noite. Olá, vamos começar mais uma Gota de GNH live. Eu sou Daiana Almeida, sou consultora de amamentação e toda terça-feira eu estou aqui falando sobre um assunto específico relacionado à amamentação. Nas terças eu estou aqui falando só com vocês e toda quinta eu recebo uma convidada para tratar de algum assunto específico também. Tô super adorando, já estava aqui há 15 minutos esperando a hora de começar. Oi, Caroline, bem-vinda. E tô super curtindo essas lives, o retorno de vocês. Então, continuem mandando sugestões. Esse tema foi sugestão de uma seguidora. Já tenho algumas anotadas, mas às vezes não encaixa no que eu tô falando durante a semana, na página, enfim. Então, mandem que vai ficando na listinha e assim que der, eu trago pra cá, tá bom? Deixa eu ver se vai chegar mais gente ou se a gente já vai começar a falar. Eu hoje não sei se eu vou ficar uma hora falando apenas sobre cuidados com as mamas, né? Sempre eu começo, eu digo que vai ser curtinha a live, que vai ser super rapidinha, coisa de 20 minutos, e quando eu vejo eu tô aqui 50 minutos falando sobre um assunto só. Mas assim, o que é que eu posso fazer, gente? Eu sou apaixonada, eu começo a falar sobre isso, eu disparo. E nas consultas pré-natal é do mesmo jeito, assim, eu vou falando e eu peço para as famílias me interromperem quando eles precisarem falar alguma coisa, porque senão eu vou embora. Hoje eu quero perguntas na caixinha, tá bom? Não sei se eu tenho como colocar aqui. Enfim, eu vou avisando aos poucos, então eu vou ficar respondendo também as perguntas na caixinha. Vocês, por favor, podem apertar o dedo aqui no coraçãozinho. Obrigada que a gente está marcando o coraçãozinho. Isso faz o Instagram avisar para mais pessoas, né, que a gente está ao vivo. Então, pode apertar aí um monte do coraçãozinho. E se vocês conhecerem gestantes, se vocês conhecerem mães puérperas que estão com um bebê novinho ou que estão com alguma dificuldade em relação à mama, que possam querer, aperta aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo e manda pro inbox da pessoa convidando pra vir pra cá que ainda dá tempo. Oi, Nicole, sua linda, que bom que você veio. Nicole me deu um super presente hoje, gente, fez o meu mapa astral, porque essa semana, eu não sei quem não assistiu, eu divulguei. Eu divulguei não, né? Eu mostrei lá nos stories a minha agenda da gestação, né? Que eu organizava as minhas coisinhas que eu fui guardando durante a gestação, que foi muito planejada. E depois eu organizei numa agenda. E as pessoas todas me perguntando se eu era virginiana, porque era tudo muito organizadinho. E eu sou pisciana com ascendente em câncer. E aí ficou toda aquela coisa, como assim? E aí a Nicole se dispôs, Nicole Tavares, se dispôs a fazer o meu mapa e descobriu, né, que tem lá um monte de coisa na casa de virgem. Fez todo mundo feliz porque descobriu todas essas coisas lá. Mas é isso, acho que já dá pra gente começar, que tem um monte de gente, né? A gente deve ter, sei lá, 10 pessoas que entraram. Esse olhinho aqui em cima do Instagram sempre me engana, porque diz que tem algumas pessoas e eu não vejo, enfim. Quero perguntinhas na caixinha, tá? Podem começar. As perguntas que fizeram na caixinha dos stories, eu já coloquei aqui na minha pauta. As pessoas fazem mapa mental, tudo lindo, né? A minha pauta é assim. E aí dizem que eu sou muito organizada, não é mesmo? Mas o importante é que o conteúdo está todo aqui, está todo na minha cabecinha. Então, o que veio na caixinha de perguntas lá dos stories, eu já incluí na pauta. E se você não colocou sua pergunta lá na caixinha, manda aqui, ou no chat, ou de preferência nesse quadradinho aqui com interrogação, que é de perguntas, que aí no final eu vou responder todas, tá bom? Vou começar então. Hoje a nossa live vai ser só sobre os cuidados com as mamas, com os peitos, com as tetas. Que cuidados a gente precisa ter? Fiquei muito feliz planejando esse conteúdo porque eu dei um Google, cuidados com as mamas. E assim, os primeiros resultados que apareceram pra mim já não trouxeram aquelas coisas malucas que a gente costumava ouvir. Que tem que engrossar a pele do mamilo, que tem que passar bucha, que tem que passar toalha, enfim. Mas a gente ainda vê recomendações de alguns profissionais, por exemplo, recomendando fazer um exercício, que é, olá, prazer mama, que é de torcer o mamilo para deixar ele mais protuso. Não precisa, tá? Isso já, ó, antigo, isso não é confirmado, então o mamilo, ele vai se formando, ele vai ficando mais protruso durante a gestação.
E mamilos que são invertidos, né? Tem mamilos que realmente são, ó, pra dentro. Não tem nada durante a gestação que vai fazer ele sair e se manter, tá bom? Então, não tem nenhuma preparação para everter mamilo durante a gestação. Depois que o bebê nasce, se o mamilo é realmente invertido e se ele causar alguma dificuldade, a gente tem um manejo pós, tá bom? Mas antes, não tem isso de preparar mamilo. Me contem aqui embaixo se vocês ouviram alguma recomendação, ou dos profissionais, ou de pessoas, né, do seu entorno que te recomendavam fazer alguma coisa no peito antes do bebê nascer para preparar, para prevenir fissura, para preparar para amamentação. Então me contem aqui para a gente poder discutir isso. Uma coisa muito comum é recomendar também, ainda nessa coisa de formar mamilo, que use aquele sutiã que tem uma bolinha, né, um furinho no meio. E aquele sutiã, na verdade, ele é para segurar o bocal da bomba no lugar, na hora de amamentar. Porque, assim, eu sinceramente não usei e eu não vejo como um buraquinho aqui vai ajudar esse mamilo a sair e a formar, sabe? Não consigo perceber, eu acho que aquilo deve ficar incômodo no mamilo, enfim. Eu sei que não funciona, não tem evidência de que funciona. Usar bomba ou usar concha, já falei aqui sobre concha, também não é indicado que use, não forma mamilo, tá bom? O que forma mamilo é um manejo depois do parto. Jane está aqui dizendo que veio amiga falando sobre usar bucha vegetal. É outra coisa, gente. As pessoas falam sobre passar toalha, passar bucha, para poder ficar essa pele mais grossa, sabe? Como assim? Eu acho que sensibiliza mais ainda, né? Pode fissurar, pode machucar e depois dar um fungo, né? Porque uma pele que está com uma feridinha, se ficar abafada, se tiver qualquer problema, pode dar fungo, pode dar candidíase. Então, por favor, não façam isso. Deixe o mamilo lá quietinho. Estão falando aqui de tomar sol. Deixa eu ver aqui. Antes do bebê nascer, Camila falou, tomar sol, usar o sutiã com esse furinho que eu falei, não é indicado, usar concha não é indicado, passar o colostro pra quê? Pra quê que você vai passar o colostro antes? Deixa o colostro quieto, tem mulheres que já conseguem extrair colostro durante a gestação, ok. Mas não precisa ficar manejando essa mama, futucando essa mama para tirar colostro para passar, não precisa. No pós-parto, se essa mama fissurar, aí sim a gente vai passar leite, a gente vai passar colostro, o que estiver ali disponível para cicatrizar, mas prevenção não existe de ficar tirando colostro para passar, para prevenir. Jane falando que antes do bebê nascer para tomar sol no mamilo. Roberta falando para usar sutiã sem aro. Isso é importante, Beta, no pós-parto, quando você estiver na apojadura, se você usa o sutiã com aro, isso pode pressionar aqui os ductos e causar inflamação, engurgitamento. Então a gente realmente não deve usar sutiã com aro. Isso é uma boa dica, tá? A Lívia falando que falam sobre passar óleo de rosa mosqueta para hidratar. Hidratação é importante, sabe por quê? Porque a mama, ela pode aumentar muito de tamanho durante a gestação. E na apojadura, quando o leite começa a ser fabricado e a descer mesmo, ela pode dobrar de tamanho, fica realmente imensa. E nesse momento é muito comum aparecer estria. Então, outro dia uma cliente me mandou uma mensagem com as fotos assim, um negocinho parecendo uma veia. E dizendo que não estava doendo, mas que tinha aparecido aquilo, se era algum problema. Miga, tá coçando, tipo, tá com cara de estria. E realmente era estria, tava, né, sentindo coceira e bem grosso, assim, aquela coisinha lilás. É o início da estria. Então, é interessante hidratar, né? Então, óleos vegetais, óleos naturais, enfim, esses cremes aí que vendem anti-estrias. Então, é bacana usar. Não passar na areola e nem no mamilo. Você vai passar na região da mama, tá bom? Essa região aqui de areola e mamilo, não sei quem tá gestante aí, também me diz aí quem tá gestante, de quantas semanas e tal, pra gente ver. O negócio do sol eu vou falar ainda, viu, gente? Tô guardando aqui. Porque o que é que acontece? Nessa região da areola, naturalmente já vão aparecer uns carocinhos amarelinhos, parecendo umas espinhas. São as glândulas de Montgomery. E ela se desenvolve justamente nesse período, que é para fazer uma hidratação mais eficiente dessa área,
Então, são essas glândulas que são responsáveis por hidratar areola e mamilo. Não precisa passar nada. Oi, Ivana, 39 semanas. Ai, Jesus. Camila, 38. Boa hora pra vocês, meninas. Espero que chegue na hora certinha. Isabelle, 28 semanas. Nicole, 9 semanas. Um monte de gestante. Então, ó, fiquem ligadas. Não precisa. Ivana tá dizendo que tem essas bolinhas amarelas. Não precisa futucar. Não espreme porque não é espinha. Deixa as bolinhas amarelas lá, que elas estão fazendo o trabalho delas de hidratar as mamas, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu passei alguma coisa. Jane perguntou sobre o uso da pomada de lanolina. Então, muita gente também passa preventivamente pomada de lanolina nessa região aqui. Não precisa. Do mesmo jeito que eu estou falando, a gente hidrata a região aqui. A pomada de lanolina nem é o principal para hidratar. Ela é usada no pós-parto para quem está com a mama fissurada. O que é que acontece? As pesquisas mostraram que tanto a lanolina quanto o leite materno são eficientes para lidar com as fissuras. O leite, ele não tem contraindicação e ele é super eficiente, tá? O que é que a gente faz? Tá feridinho, a gente ordenha, tira o leite e vai deixando essa mama sempre hidratada com leite e sempre aberta, né? Sem ficar abafada, quente, úmida. Por quê? Porque pode dar fungo. Isso é um cuidado importante. Tem gente que prefere passar a lanolina. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? A lanolina, se a gente passar uma camada grossa, ela pode interromper a saída dos ductos e a gente não quer isso. Então, se você optar por fazer uso da lanolina, você vai deixar ela bem fluida, passar só no lugarzinho que está machucado, se é aqui do lado, só no pontinho da ferida, da fissura, e não precisa espalhar no resto todo. Quando o bebê for mamar, só precisa tirar o excesso por conta do sabor, mas ele pode mamar essa mama com a lanolina, não tem problema, tá certo? Tendo esse cuidado de saber que pode entupir a saída dos ductos e pode ficar escorregadio, então evita usar na mama toda, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se tem as bolinhas amarelas. Sim, eu fiz consultoria de amamentação e ela me explicou isso. Perfeito, Ivana. Mesmo sem estar ferido, passava o leite. Passa, porque às vezes tem microfissuras, às vezes está sensível, a gente não vê ferida, mas tem ali as microfissuras, então pode passar leite. Leite é bom para tudo. Para o pós-parto, para mama fissurada, qual a orientação para o uso da pomada Gamaston ou lanolina? Eu tenho mais experiência com a lanolina, mas fazem uso também da Gamaston, cuidado é o mesmo. Deixar bem fluida e só passar no lugarzinho, sabendo que a eficiência do leite é a mesma e não tem contraindicação, tá certo? Vou falar sobre o sol, porque é uma indicação que eu vi até hoje, quando eu dei o Google aqui, antes de começar, eu dei um Google para ver quais são as recomendações que ainda aparecem. E ainda aparece a recomendação do sol. O sol, gente, ele é bom para a nossa vida, né? Para sintetizar vitamina D, para a gente ficar, né? Para liberar serotonina, que libera quando a gente toma sol, endorfina, algum desses hormônios aí que deixam a gente bem. Então é ótimo o sol. Principalmente no pós-parto, quando a gente tá meio baixo astral, sai pra dar uma passeada tomando sol, que vocês vão ver que vocês voltam com outro clima. Mas a recomendação de tomar sol no peito para evitar fissura no pós-parto é uma coisa que não faz muito sentido. Eu sempre uso uma metáfora para falar sobre isso, que é: se você for sair para correr, quem foi minha cliente aqui de pós-parto já sabe, já tá cansada de ouvir isso, eu preciso até encontrar uma nova metáfora. Mas se você sair para correr, vou fazer, né, vou dar uma corrida aqui na orla. Vou passar aqui um mecholatezinho, eu nem sei se ainda é mecholate que usa, mas vou passar aqui um mecholate no joelho, porque se eu cair, não vai arranhar o meu joelho. Faz sentido? A mesma coisa é você dizer, eu vou tomar um sol aqui no meu peito, porque se o bebê pegar errado, não vai ferir. Pense o que é um bebê pegando errado aqui, mastigando, esfolando sua mama. Se aquele sol que você pode ter tomado 9 meses de sol, se o bebê pegar errado, ele vai ferir. Não tem sol, gente, que dê conta, não tem mecholate no joelho, que se você cair, ele não vai esfolar. Então, assim, o sol antes, tome no corpo. Se você quiser tomar no peito, também tome, faça seu topless. Não tem contraindicação, mas também não tem indicação de que vai prevenir. O que vai prevenir é você saber como lidar, como manejar a amamentação, como fazer a pega correta. Tem live aqui, 1 hora falando só sobre isso, não deixem de assistir, vá lá. Tá no meu IGTV,
só sobre pega correta. Então, isso é fundamental. Então, vocês que estão aí com 38, 39 semanas, têm dever de casa para hoje ou amanhã, eu sugiro, né? Não vou nem contar que minha filha nasceu de 38 para vocês não ficarem muito assustadas, mas assistam essa live antes de ter o bebê, tá? Então, sol, antes não vai fazer efeito, mas depois, se você tiver uma fissura na mama, ele é útil, sabe por quê? Porque, lembra que eu falei do cuidado da gente ter para não ter fungo? Fungo gosta de lugar escuro, úmido, abafado. Então, quando você libera a mama no sol, você vai estar ali dando claridade, você vai estar, né, secando, você vai estar deixando ao ar livre, ventilado. Então, aí sim, você pode tomar sol. Você deve tomar um solzinho, pelo menos uma vez por dia. Você evita de proliferar esses micro-organismos ali na mama, tá certo? Mas antes não tem indicação. Ivana disse que já assistiu ao vivo e vai assistir de novo. Muito bem. Acho que não deixei passar nada. Se deixei, por favor, coloquem pergunta na caixinha ali da interrogação, que depois eu vejo. Então, qual é o preparo que você precisa ter durante a gestação nas mamas? Se você achar que está aumentando muito, hidrata a mama aqui por fora, como eu falei, e conheça a sua anatomia. Tenha noção se você tem um bico invertido real. Talvez se você tiver um bico invertido real, é um bico assim, um mamilo assim, que você aperta e ele entra mais ainda, talvez você precise fazer uma consultoria antes para saber como manejar esse pós-parto. Quer dizer que quem tem mamilo invertido não amamenta? De jeito nenhum. Amamenta sim. Quer dizer que quem tem mamilo invertido amamenta tão facilmente como qualquer outro tipo de mamilo? Nem sempre. Pode ter um desafio a mais. Já falei sobre isso lá na live de pega, em alguma dessas lives. Mas repetindo, o mamilo serve tanto para disparar o reflexo de sucção, quanto para dar uma segurada nessa pega, no momento em que está fazendo a pega. Então, ele tem uma utilidade. Se ele é invertido, ele pode dificultar um pouco, mas tem como manejar no pós-parto. Ivana está dizendo que não tinha bico e durante a gestação ele saiu. É isso. Saiu, funcionou. Larissa perguntou se tomar sol no mamilo é realmente imprescindível. Eu acabei de dizer que não, porque ele não vai ser tão útil. Ele pode ser depois, um pouquinho. Como é que bota essas figurinhas aqui, gente? Aqui, ai, toma a figurinha. Tomar sol no mamilo durante a gestação é realmente imprescindível? Não. Não vai adiantar muito. Se o bebê pegar errado, ele vai machucar, independente de você ter tomado 9 meses de sol. Tenho pelinhos ao redor da areola. Posso depilar com cera? Pode, não tem contraindicação. Não tem contraindicação nenhuma. Se você quer depilar com cera, você pode depilar com cera. Vamos lá, conhecer a anatomia. É importante tomar sol no pós-parto. Que alterações acontecem na mama? Contem pra mim aí se vocês perceberam alguma alteração. Lari, acabei de falar do bico invertido. A gente tem algum manejo, tem manejo que a gente faz no pós-parto, caso ele realmente dificulte. Porque o que é que acontece? Pode ter um mamilo invertido com uma areola super flexível, super elástica. O bebê vem, ele consegue abocanhar bem essa areola. No momento em que ele está sugando, esse mamilo vai saindo naturalmente. Então, isso é ok. Agora, você tem um mamilo invertido, uma areola mais rígida, um bebê com boquinha pequenininha. Aqui pode ter uma dificuldade sim. E aí, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para esse mamilo sair e imediatamente você colocar o bebê. Aí, ele consegue acoplar. E aí, quando ele vai fazendo a sucção, isso vai facilitando, tá? Mas isso é um manejo no pós-parto. Na gestação, não tem o que a gente possa fazer para antecipar isso. O que é que acontece na gestação? Para quem está no comecinho aí, não ficar assustado achando que tem alguma coisa de anormal. Costuma escurecer a areola. Então, essa região aqui da areola, ela costuma ficar mais escura. Além daqueles carocinhos que eu falei, que são as glândulas de Montgomery, que servem para hidratar e que aparecem também, tá? Por que a areola fica mais escura? Essa semana eu postei lá na página a explicação de por que os bebês humanos nascem imaturos, né? O bebê humano ele não nasce totalmente desenvolvido, ele nasce imaturo. E uma das consequências disso é que ele nasce cheio de reflexos que permitem que ele tenha ali uma mínima condição de fazer a primeira mamada, por exemplo. Então ele nasce com reflexos bastante aguçados. Se você coloca o bebê no sentido de breast crawl, não sei se vocês já viram, mas se colocar lá no YouTube, enfim, aparece. Você coloca o bebê aqui, pele a pele com você, assim que termina o parto, você tá lá se recuperando, a mãe, né, a pessoa que pariu, está se recuperando e o bebê consegue sozinho encontrar
através dos reflexos, o mamilo acoplar e mamar. E aí, bebês, eles não enxergam cores, eles enxergam contraste. O que é que acontece? Ivana está aqui dizendo que a areola dela era rosinha e ficou bastante escura. Por quê? Para aumentar o contraste entre a areola e o restante da mama e ajudar visualmente o bebê, que já tem o olfato e já tem o tato, regulando, né? Ajudando ele a encontrar esse peito. É muito perfeito, né, gente? Eu sou apaixonada. Ai, meu Deus. Então, é isso que explica, são os hormônios que atuam na mama. Vai voltar depois, Dai? Não sei. Pode voltar ao normal, pode ficar um pouco mais escuro, pode ficar sempre escuro. Não dá pra gente prever, tá bom? Mas isso acontece e é normal e esperado. É a ação dos hormônios mesmo preparando as mamas. Pode aparecer muitas veias, né? Se olhar assim, tá todos parecendo um mapa assim de veias. Normal também, a irrigação ali tá forte, porque tá um trabalho intenso ali de preparação desta fábrica perfeita. Ivana tá dizendo muito legal, a Nicole dizendo que a natureza é perfeita, é muito incrível. Então, isso durante a gestação, tá? Se ficou dúvida, vocês perguntem aí. E aí, depois do parto, o que é que acontece depois do parto? Precisa hidratar, como eu já falei, principalmente quando acontece a apojadura ali 2, 3 dias depois do parto. Esse peito aumenta muito e muito rápido, então a pele às vezes não aguenta. Então é bom dar uma hidratada, tá bom? Para não formar estrias desnecessariamente, né, gente? E se percebeu que tem estria, não desista. Passe óleo, hidrate, porque dá para recuperar. Elas ficam quase imperceptíveis, né, com esses cuidados. Muita gente tem dúvida sobre lavar as mamas. Binho, parabéns, meu amor. Depois eu falo com você. Tem gente que fica com... eu falei antes de você postar a mensagem, meu bem. Parabéns, vou te ligar depois. Então, você estava na minha mente o dia inteiro. Então, assim, muita gente tem dúvida sobre lavar a mama. Se precisa lavar a mama. O Leon está dizendo que tem estria e não teve filho, mas a sua pele, em algum momento, ela abriu mais do que ela precisava, do que ela podia aguentar. Então, precisa hidratar. Muita gente, depois que o bebê nasce, fica com dúvida se precisa lavar a mama para oferecer ao bebê. Porque a gente tem essa ideia que o bebê é esse ser... como é que eu posso dizer? Estéril, né? Que ele não pode ter contato com nenhuma sujeira, como se a gente precisasse manter, assim, uma redoma ao redor dele. A gente precisa esterilizar as coisas do bebê, principalmente o que vai na boca, precisa. Então, se for usar bomba, recipientes, enfim, a gente não pode deixar muito tempo sem esterilizar, porque um pouquinho de comida ali, uma coisinha que fica acontecendo que... Beijo, meu amor, você tá bebendo, né? Tô sabendo. Então, alguma coisinha que fica ali, ele pode proliferar esses fungos e acabar trazendo algum problema pro bebê, tá bom? Então, tem que esterilizar de vez em quando as coisinhas. Mas a mama, gente, todos os micro-organismos que tem na mama da pessoa que está amamentando, tem ali também os anticorpos, é todo mundo de casa, tudo faz parte da flora, tudo é perfeito ali naquele ecossistema ali entre a pessoa que está amamentando e o bebê. Então, precisa entender que o bebê precisa ter contato com isso. O bebê está estéril dentro do útero. Quando ele nasce, ele já vai ter contato com todo esse micro-organismo, né? Esses micro-organismos do organismo da mãe, desde a passagem pela vagina até o início da amamentação. E isso é que vai começar a formar a flora intestinal. É isso que vai começar a formar todo o microbioma e vai ser alimentado com o colostro. Então, não precisa lavar, não precisa limpar. Deixa o bebê mamar, tá bom? A não ser que esteja, sei lá, muito sujo, muito suado, e que você esteja incomodada, passa uma aguinha ali, não precisa lavar com sabão, não precisa nada, tá tudo ok. Tudo que tem em você, no seu corpo, é limpo e é perfeito pro bebê. Às vezes a gente cresce acreditando que o nosso corpo é sujo, né? Isso é cultural. Então, vamos esquecer isso. Nosso leite não fede, nosso leite não cheira azedo, a não ser que estrague, ele vai ficar com um cheirinho, mas... é o seu corpo, o seu filho ama isso, o olfato, né, dele fica super seguro e super acolhido com esse cheirinho que é seu. Então não precisa ficar com muita limpeza, não. Principalmente usando produtos que sejam muito cheirosos, porque aí sim ele pode estranhar, tá? Dúvidas em relação a isto? Não. Engurgitamento, gente. Aí, cuidado principal das mamas no pós-parto é no período da apojadura.
Então, começou a pojadura, começou a fabricação muita, né, que o corpo ainda está se entendendo ali de quanto vai precisar de leite, de como vai ser essa produção, o que é que vai acontecer. A gente precisa manejar bem essa pojadura, tá? Já falei sobre revezamento de tetas, tem uma live também lá no IGTV, então vão lá também assistir, é importantíssimo. E a gente vai entender que a gente lida com engurgitamento, massageando essa mama, porque a gente não quer que esse leite ele fique parado aqui nos ductos, tá? Ele é produzido aqui nos alvéolos, passa aqui pelos ductos para sair. A gente não quer que ele fique parado aqui, porque ele fica ali sofrendo uma pressão e fica mais viscoso. E fica, é o que a gente chama da mama fica empedrada, fica muito dura, e esse leite fica difícil de sair. A gente não quer que isso aconteça. Então a gente faz o quê? Massagem. A gente massageia para esse leite não ficar parado aqui e a gente tira esse leite da mama. Não existe milagre, gente. Eu sei que às vezes já chegou no ponto que está doendo, às vezes está meio inflamado, mas não tem nada que vá resolver isso aqui, a não ser tirar esse leite dessa mama, tá bom? E aí a gente faz massagem, a gente coloca o bebê para mamar com uma pega correta. Se o bebê não mamar, a gente faz a ordenha manual, mas a gente tira esse leite. É o cuidado que a gente precisa ter nesse período de apojadura, tá bom? Se tiver muito incômodo, a gente pode usar uma compressa fria depois. Aqui no feed tem uma foto de uma mama cheia de repolho assim ao redor. E eu coloco lá todos os artigos que falam sobre esse uso da folha de repolho na mama engurgitada, porque ele liberaria algumas substâncias anti-inflamatórias. E esse frio, ela dá uma segurada, dá uma contraída nos vasos, nos ductos, e dá uma segurada nessa produção, que pode estar exacerbada. Então, assim que alivia, a gente usa depois, não antes, tá? Então, aliviou um pouquinho, estava super dura, massageou, o bebê mamou, ficou mais molinha, você coloca o repolho para dar uma segurada nessa produção. Se não for repolho, pode ser uma fraldinha numa água fria, e aí você aplica também, e isso funciona do mesmo jeito, certo? Binho tá dizendo que gostaria de ser pai. Gente, ele é aniversariante, ele pode, tá? Gostaria de ser pai, não tem relação com a mulher. Alguma sugestão? Adoção, Binho, ué. Vamos lá, se jogue, eu apoio. Então, a gente faz a compressa depois, tá? Quando tá muito engurgitada, a gente extrai o leite, seja com ordenha, seja com bebê humano, como for, e a gente faz essa compressa para dar uma segurada nisso, tá? Isso ajuda. Compressa quente a gente não usa porque pode aumentar a inflamação. O que é que a gente faz? Compressa quente a gente usa assim, depois que já passou a apojadura, depois... Ivana está perguntando se pode ser qualquer repolho. De preferência o verde, mas pode ser o outro também. Porque nos artigos que eu vi falava sobre o verde, tá? Então, não sei se foi estudado o repolho roxo, se tem alguma diferença nas enzimas. Mas assim, pelo frio, pode funcionar de qualquer jeito. Ele vai causar o mesmo efeito, tá? Pode ter que algumas enzimas diferentes. Então, em relação à compressa quente, gente, ela pode ser usada depois da apojadura. Assim, num outro momento, vai voltar a trabalhar, tá querendo fazer ordenha, tá saindo um pouquinho na bomba, você faz umas compressas aquecidas. Por quê? Porque ela dilata o vaso, aumenta a irrigação ali, e esse leite ele pode ter mais facilidade de sair. No período de apojadura, quando pode estar rolando ali uma inflamação, os ductos estão, né, inflamados fisiologicamente mesmo pela apojadura, a gente evita usar, porque isso pode aumentar a inflamação, tá bom? O que é bom de água quente? Uma chuveirada nas costas, porque libera ocitocina, e liberando ocitocina, esse leite vai ser ejetado e vai sair, né, dessa mama com mais facilidade. Então, água quente nas costas, não direto na mama que está inflamada, tá bom? Dúvidas até aqui? Só falta mais de um tópico, que é quando tem fissura. Então, se vocês têm dúvida aqui... Jane está perguntando se a massagem deve ser feita várias vezes no dia ou somente perto da mamada. Jane, sempre que você sentir que a mama está muito túrgida, está muito cheia, assim, percebendo que está dolorida, massageia, tá? Para movimentar esse leite ali dentro dos ductos, não ficar estático, né? E isso ajuda. Então, pode fazer várias vezes. E próximo da mamada, o que é que a gente deve fazer? Deve ver se a areola está molinha. Invariavelmente essa areola tem que estar molinha, porque senão vai machucar, tá certo? Então, massageia, ordenha um pouco, para o bebê conseguir pegar corretamente, como tem lá no IGTV de pega correta. Vocês vão assistir. Pode ser... Pronto. Por último, eu acho que a principal dúvida também em relação ao cuidado é como é que a gente lida com uma fissura, né?
Primeiro, a gente deve evitar que ela ocorra. Como é que a gente evita que a fissura ocorra? Cuidando da pega, correto? Então, a gente faz uma pega correta, a gente tem todos os cuidados. Oi, Márcia, bem-vinda. Então, a gente tem todos os cuidados para não machucar essa mama. Então, já falei sobre isso lá no IGTV de pega. A gente evita bicos artificiais, tá, gente? Ai. Então, assistam também o IGTV de bicos artificiais, né? De por que não comprar mamadeira. Lá eu falo também, isso prejudica a pega e pode dificultar, pode causar fissura, enfim. A gente tem que avaliar se é uma fissura que está recorrente, que não está melhorando, enfim, se a mamada é muito incômoda, a gente tem que avaliar a cavidade oral do bebê, ver se ele tem uma linguinha presa, alguma coisa que está dificultando. Mas fora isso, ok, já aconteceu, tá ferido, como é que lida? Aqui já perguntaram se usa pomada ou o próprio leite. Eu já falei que o leite ele é tão eficiente quanto as pomadas e não causa efeito colateral. Se for usar pomada, tem que ter cuidado para não entupir os ductos. Então, usa ela bem fluida e só no lugarzinho que tiver machucado. A gente tem também muita indicação de usar coisas orgânicas na mama para melhorar, tá? Então, assim, eu super respeito esse conhecimento mais natural mesmo, mais ancestral, né? Minha avó usava todas essas coisas e isso enfim, eu respeito muito, mas eu preciso alertar as famílias, né, que existe um risco de infecção. Então, se você está ali com uma ferida, você tem ali uma porta de entrada para micro-organismos, se você coloca ali algo orgânico que você não tem controle do que é que tem ali, isso pode sim causar uma infecção. Então, tem que ter noção disso antes de usar. Então, eu, particularmente, como profissional, não recomendo que se use nada orgânico. O próprio repolho, se vocês forem lá no post, eu recomendo que use na mama e não em cima. Então, essa coisa de usar casca de banana e batata e não sei o que, não sei se tem evidência, nunca pesquisei, mas eu acho que é uma evidência mais das pessoas, né, anedótica, mas tem esse risco, então tenham cuidado, certo? Que mais que pode lidar com a fissura, além do próprio leite? A gente hoje tem uma ferramenta que é o laser, que ele é usado, né, uma luz infravermelha ali, que é usada para estimular as células e essa cicatrização acontecer mais rápido. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, laser não é milagre. Laser não é, assim, a última Coca-Cola do deserto que vai curar todas as feridas do mundo, tá? As pessoas, Daiana, você aplica laser, eu tô precisando aplicar laser. Gente, mas precisa fazer a consulta pra gente entender a causa. Não, eu só quero a aplicação do laser. Aí, eu não faço, tá? Eu só aplico o laser como algo dentro da consulta. Então, fui fazer a consultoria, descobri por que é que tá machucando, orientei para evitar que machuque de novo, faço a aplicação pontual para aquele ali que já machucou cicatrizar mais rápido, tá? Mas eu não vou lá só fazer uma aplicação de laser sem fazer a consultoria, porque muito provavelmente essa mulher vai continuar machucando, vai continuar me chamando, eu vou continuar indo lá ganhar dinheiro, sabendo que a causa não está sendo resolvida. Então, não faço aplicação de laser individual. Tem gente que vende pacote de aplicação de laser para fissura. Não faz sentido, gente. Tem que corrigir a causa. O mamilo, a pele do mamilo é uma pele que se recompõe muito rápido. Então, usa o leite, deixa aberto, corrige a causa, que seria, no caso, a pega errada, né? Se foi essa causa. Às vezes, uma pega durante a noite faz isso. A mãe tá tendo a pessoa que amamenta, tá tendo todo o cuidado, fazendo todo, né? Tudo o que consegue. Mas, assim, de madrugada o bebê não estava conseguindo pegar, não estava conseguindo, com sono, todo mundo querendo dormir. Na hora que o bebê acopla ali, ela deixa de qualquer jeito, porque quer que o bebê mame e durma. E acabou, tá? Então, não é bacana fazer isso, tá certo? O que foi que eu ia falar mais sobre isso? Ah, não é bacana fazer isso o quê? La louca, né? Se de madrugada aconteceu isso, ok, machucou, no outro dia você vai ter todos os cuidados com a pega, você vai ter ter toda ali a recomendação do que precisa ser feito. Ivana, a recomendação do que precisa ser feito para corrigir, tá certo? Mas a causa precisa ser retirada. O laser, ele não vai fazer milagre, tá certo? É isso. Coisinhas que podem ajudar no manejo, né, da mama. Se a mama tá muito pesada, gente, na hora da mamada, você pode fazer. Tem uma aqui que é de uma empresa de São Paulo, que é uma tipóia, que pode ser feita com fralda. Então, vai
dá um suporte aqui nessa mama que tá muito pesada, né, muito grande, vai colocar aqui atrás do pescoço. Isso aqui com a fralda também você faz e funciona, tá certo? Ou você pode fazer um rolinho, faz um rolinho e coloca aqui embaixo da mama para suspender ela um pouquinho, né, para não ficar pesando na boquinha do bebê. É um cuidado que você pode ter também para não ficar com aquela assando aqui embaixo, né? Às vezes transpira muito, aquela mama grande, então pode colocar o rolinho para dar essa sustentação. O que mais? Eu acho que era isso, gente. Ficou alguma coisa? Vocês têm mais alguma dúvida? Me contem aí. O que é que vocês têm feito? Quem teve algum problema com a mama? Se teve dificuldade de lidar? Como é que lidou? Senão eu já vou encerrar, porque amanhã vai ser um grande dia. Amanhã a gente vai ter surpresa lá na página, tá? Eu já venho falando, né, que eu tava aí montando um projeto. Finalmente, tô terminando e vou lançar amanhã. Então, principalmente quem for gestante, fica ligada lá, que vai ter uma coisa bacana lá na página. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida. Tô aqui enrolando pra ver se alguém ainda tem alguma dúvida, viu, gente? Mas já terminei aqui o meu conteúdo sobre cuidados com a mama na gestação e no pré-natal. Bom, não ficou dúvida aqui, não tem dúvida na caixinha. Então, eu acho que vamos ficando por aqui. A rosquinha pode ajudar também para evitar o contato do mamilo. Maravilhosa, Camila! Como é que eu não botei a rosquinha aqui? Tem lá no meu... Quem não sabe o que é a rosquinha, vai lá no meu Reels, foi o primeiro Reels que eu fiz. Então, ensinando fazer a rosquinha, tá? De fralda. Deixa eu ver se a minha tá aqui. Meu Deus, eu tenho que levantar. Peraí, viu? E aí vocês devem ter visto a bagunça que tá ali no fundo, que eu disse que eu ia ficar aqui bem nesse lugarzinho aqui pra não aparecer. Ivana, depois eu digo quando eu começar a amamentar, vai ser tudo maravilhoso. O que é que a gente faz com a rosquinha? Fraldinhas de boca dessa menorzinha, ou então pega uma normal e corta em 4, como eu fiz. Triângulo, enrola a partir da ponta, faz um rolinho e ó, faz uma rodilha, prende aqui com a fita adesiva, crepe, alguma coisa, essas pontas. E isso aqui vai proteger o mamilo de não ficar encostando na roupa. Vazamento vai ficando aqui, não fica tão abafado esse mamilo, né? Então fica mais livre. Encharcou, tira, seca rapidinho, lava, seca, usa outra. Então isso aqui é tudo de bom. Tem detalhado lá no Rios como fazer. Já comprei paninha de boca para fazer a rosquinha, muito bem. Tem gente que usa, sabe o que? Uma meia. Só que eu acho que tem que ter o tamanho específico da meia, enfim. Sabe aquela época, né, que viveu os anos 80 vai saber, que a gente enrolava a meia assim, e fazia aquele rolinho? Então, a pessoa faz aquele rolinho, corta o fundo e já fica a rosquinha ali certinha. Tem gente, a mesma marca que vende isso aqui, vende uma rosquinha já que você coloca a fraldinha dentro. Gente, eu acho que isso aqui resolve, é prático, é fácil, enfim, acho, né, bem útil. Então, sim, o rolinho ajuda, a rosquinha ajuda. Eu ia falar mais alguma coisa, gente? Me lembrem aí que eu acho que eu ia falar. Não, já foi. É isso. Adorei essa live de hoje, porque era curtinha. Eita, já tem 40 minutos, só falando de mama. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Mas essa ideia é maravilhosa, fazer essa rosquinha e substituir as conchas. Pelo amor de Deus, gente, não usa concha. Não usa, não ajuda em nada e ainda atrapalha, porque fica aquele negócio abafado ali, aquele resto de leite ali. Não é bacana. Eu tive entupimento de ducto também, a concha pressionou e aí pressionou o ducto e aí fez nódulo, foi um desastre. Então, realmente não tem recomendação de uso da concha, principalmente se você pode usar a fraldinha. Gente, quem tá chegando agora vai ficar gravada a live, vou salvar, como todas as outras. Então, toda terça eu tô aqui com um tema específico. Toda quinta eu falo sobre... eu tenho uma convidada para falar aqui, pra gente conversar. Essa quinta a gente vai conversar com Martina, que é uma arquiteta, pra gente completar o assunto da semana passada. Ela não pôde vir, e aí eu falei sobre enxoval, tá gravado também, falei sobre enxoval, mas hoje essa semana a gente vai falar sobre as adaptações da casa, né? Como a gente fugir dos modismos e do consumismo com quartinhos de bebê
e como trazer a autenticidade da família, como fazer uma casa adaptada e funcional para receber esse bebê, né? Que vai atender ao que vocês esperam da maternagem de vocês. Tá certo? Então, eu espero todo mundo aqui de novo quinta-feira. Muito obrigada por terem vindo. Distribuam aí essa live, mande para, né, para gestantes. E amanhã lá na página apareçam que vai ter presente. Beijo, boa noite.